Quero convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 1. Diz o seguinte, do versículo 1 até o 12 nós leremos. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e estando já 2 dias em Ziclague, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Enxergando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-me. Ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas seu filho são mortos? Então disse o moço portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem tu és? Eu respondi: sou amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessai-me, pois, sobre ele e arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos a certeza que o Senhor recebeu a nossa adoração. Fizemos isso com sinceridade de coração. E agora nós queremos lhe pedir, ó Pai, que o Senhor venha nos falar. Senhor, nós necessitamos de ouvir a tua voz. E sabemos, Senhor, que o Senhor pode estar nos usando como canal. E eu peço que o Senhor me use como um canal nessa noite. Para isso eu preciso da tua unção. Eu preciso da sabedoria que vem do alto, ó Pai. Senhor, me capacita, por misericórdia, capacita o teu povo também, todos que estão aqui dentro do templo, e aqueles que também, ó Deus, neste momento nos ouvem através da internet, que eles possam ser abençoados. Nós repreendemos todo espírito maligno, que queira roubar a palavra do nosso coração, e que haja entendimento da tua palavra, e que possamos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento de Jesus, entender como o Senhor pensa, o que o Senhor e como o Senhor age na nossa vida, e nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Você pode se assentar. O texto que nós acabamos de ler, ele nos fala de uma derrota do povo de Israel. Nós sabemos, e a história, se você conhece a palavra de Deus, se você não conhece bem, eu vou estar fazendo um pequeno resumo aqui. Sabemos que o primeiro rei escolhido por Deus em Israel foi Saul. Saul, ele tinha tudo para dar certo. Quando a gente lê a palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz que ele era um homem belo, alto, ele sobressaía sobre os outros ali em Israel, e ele era um homem valente também. A palavra de Deus nos diz que ele tinha tudo para dar certo, a bênção de Deus estava sobre a vida dele, e ele começa muito bem, mas termina muito mal, simplesmente por causa da sua desobediência. Ele começa a infringir regras
que não eram para serem infringidas por um servo de Deus. E assim acontece na nossa vida também. Nós temos tudo para dar certo na vida, para as coisas acontecerem, para as bênçãos de Deus serem derramadas, porque nós somos povo de Deus. Como aqui Saul era povo de Deus, e como Israel era povo que ele governava, era povo de Deus, tudo para dar certo, e dá errado. Aqui nós vemos o final da vida de Saul, quando depois de Deus já ter rejeitado ele como rei, e ter consagrado Davi, apesar de Davi não ter assumido, mesmo depois de consagrado, ele fica fugindo de Saul, porque Saul persegue Davi por muitos e muitos anos. Ele persegue Davi tentando matá-lo, de todas as formas ele tentou matar Davi, e nós vemos ele aqui neste momento, ele e seus filhos, e boa parte do exército de Israel sendo derrotado pelos filisteus. Eles derrotam completamente, e nós vemos aqui, que Davi, ele recebe a notícia, teoricamente, era para ele estar pulando de alegria. Você pensa você foi consagrado rei, há cerca de 12, 13 anos atrás, foi ungido como rei, né? E é perseguido por aquele rei que está te antecedendo. Ele persegue de todas as formas, tenta matá-lo. Então, teoricamente, era para Davi dar pulos de alegria. Agora eu vou assumir o reinado. Agora eu vou ser o rei de Israel, porque Saul morreu. Mas Davi, como nós lemos aqui, não ficou feliz. O texto nos diz que ele rasgou as suas vestes, chorou, junto com aqueles que estavam ali com ele, jejuou até o final da tarde, tamanha a sua tristeza, porque Saul e Jonatas tinham sido abatidos. Quer dizer, o rei e o seu sucessor, porque se Saul tivesse morrido e Jonatas não tivesse morrido, Jonatas ia assumir o reinado, ou os outros filhos dele, de Saul. Mas era para Davi dar pulos de alegria, porque o inimigo, aquele que me perseguia, morreu, e eu agora vou assumir o reinado. Tudo para ficar cheio de alegria. Mas nós vemos a diferença na vida de Davi, e é sobre esse homem diferente, com atitudes diferentes, sobre algumas das atitudes dele, que eu quero falar nessa noite, porque nós aprendemos muito com Davi, com seus acertos e com seus erros, mas hoje eu quero falar dos seus acertos, daquilo que ele fez, que marca a nossa vida. Mais uma mensagem sobre a vida desse homem que adorava a Deus, que escreveu tantos salmos, que foi um rei tão especial, que até hoje ele é conhecido como o melhor rei sobre Israel. Ele é venerado em Israel pelo seu governo, pelas suas conquistas, pela sua forma de agir, independente dos erros que ele tinha. E eu queria falar algumas coisas aqui que são importantes na vida de Davi. E a primeira coisa é que os aplausos da vitória não contaminam Davi. Se tem uma coisa que é perigosa na nossa vida, são os aplausos. São quando as pessoas começam a falar: você é muito bom, você é capaz, você é inteligente, você pode, você conquista as coisas. É um grande perigo os aplausos. E aconteceu isso quando lá em 1 Samuel, Davi derrota o gigante Golias. No versículo 51 diz o seguinte: pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha e matou-lhe, e cortou com ela a cabeça. Então, vendo os filisteus que o seu campeão era morto,
fugiram. Davi, ele foi aplaudido pelo exército. Todos estavam com medo de Golias, ninguém queria enfrentar Golias. Golias, durante 40 dias e 40 noites, ele desafiava o exército de Israel, e falava: não tem um guerreiro para me enfrentar? Vamos, em vez de ter essa matança toda, um guerreiro daí e eu, vamos ver quem vai vencer, porque o exército, quem venceu, o exército já venceu, mas ninguém tinha coragem. E Davi foi ali, um adolescente ainda, enfrentou o gigante Golias, cortou a cabeça dele, acertou a pedra com a sua funda na testa do gigante, cortou a cabeça do gigante com a espada. Corajoso, valente, ousado, servo de Deus. Mas em momento nenhum Davi toma os aplausos para si. Pelo contrário, ele reverencia Deus, ele exalta o nome de Deus. Por isso, na morte de Saul, não havia alegria no coração de Davi, porque ele era uma pessoa que não estava preocupado em estar lá no reino. Ele sabia que o tempo dele de estar reinando chegaria no momento certo. E tanto é que nós vemos aqui no mesmo capítulo de 1 Samuel 17, 45, que diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Olha aqui que ele faz, a reverência. Ele fala: você está afrontando, não sou eu, não é o exército, é o exército do Deus vivo. Ele eleva o nome de Deus, ele coloca Deus, quem está dando essa vitória é Deus. Ele levanta o nome de Deus, ele não toma para si os aplausos. Quando nós somos capazes de separar, é claro que nós temos uma autoestima, e nós sabemos das nossas capacidades, daquilo que somos, aquilo que temos, nós sabemos, mas também entendemos que tudo que temos ou somos, foi Deus que deu. A palavra de Deus nos diz que todo dom, todo talento, tudo de bom vem do Pai das luzes, vem de Deus. Davi compreendia isso perfeitamente, e glórias a Deus pela vitória, glórias a Deus por essa conquista, glórias a Deus porque eu venci, glórias a Deus porque eu passei essa etapa da minha vida, glórias a Deus porque eu venci mais essa etapa da minha história. Glórias a Deus. Quando nós não nos contaminamos com os aplausos dessa vida, conseguimos separar bem e entender que tudo vem de Deus, que só Ele pode nos dar todas as coisas. Não foi o meu braço, não foi a minha capacidade, não foi minha inteligência, é de Deus, vem de Deus. Nós começamos a agradar o coração de Deus, porque entendemos o que nós somos diante de Deus. Nada. Nós somos insignificantes, e ao mesmo tempo nós valemos tanto para Deus, que Ele nos deu Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. O nosso significado é por causa de Jesus. Se somos alguma coisa, é por causa de Jesus. Se temos alguma coisa, por causa de Jesus. Por isso a honra e a glória é ao nosso Deus, a Jesus. Então, quando nós entendemos isso, que os aplausos da vitória não vão nos contaminar, nós começamos a agradar a Deus, e agradar a Deus é receber a bênção. Deus começa a nos abençoar. Davi, quanto mais ele dava glória a Deus, quanto mais ele exaltava o nome de Deus, mais vitória vinha sobre a sua vida. Então, entenda isso, que os aplausos da vitória não podem nos contaminar.
você pode matar um grande gigante, você pode ter uma grande conquista, dê honra e glória ao Senhor nosso Deus, a Ele, o Senhor, toda a glória. Segundo aspecto na vida de Davi, que Davi, ele temia o Senhor, ele temia, por isso ele agiu dessa forma, ele temia ao Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 11, 26, diz o seguinte: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor, agora porém toma lá a lança que está à sua cabeceira, e a bilha de água, e vamos. O que estava acontecendo aqui? Saul estava perseguindo Davi, era para Davi ficar feliz com a morte dele, estava perseguindo, queria matá-lo de todas as formas, e de repente Davi tem a oportunidade de matá-lo, ele desce com um dos seus comandantes, e chega próximo a Saul, onde Saul estava guardado, com os seus soldados em volta dele, o comandante do seu exército, e os principais comandantes do exército de Saul, estavam ali ao redor dele, dentro de uma caverna, e ele fala, o comandante Davi, vamos matar, eu cravo a cabeça dele, uma vez só, e mato Saul. E Davi fala, olha, eu não vou estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Temor a Deus, isso é temor a Deus, porque ele entendia perfeitamente que é Deus que levanta governos e destitui governos, é Deus que exalta e rebaixa. Ele entendia perfeitamente que não precisava dele ser um assassino, dele passar na frente de Deus para alcançar o reinado, que o tempo dele chegaria, que Deus tinha prometido, Deus que tinha falado através de Samuel, que ele seria o rei de Israel. Então ele, seguro, tranquilo, ele age. E quantas vezes nós matamos Saul? Como é que nós matamos Saul? Através de um pecado, através de querer antecipar algumas coisas que Deus tem de bênção para a vida da gente. Um sexo antes do casamento, nós antecipamos a bênção de Deus. Eu estou matando Saul. Quando eu faço eu entro em alguma corrupção, ou seja, no governo, ou dentro da minha empresa, ou eu aceito propina para fazer alguma coisa errada, ou eu minto para levar vantagem em algum negócio, eu estou matando Saul. Falta o temor de Deus no meu coração, o entendimento que a minha bênção vai chegar, basta eu fazer as coisas certas no tempo certo, a minha bênção vai chegar, Deus vai me colocar no lugar que Ele deseja que eu esteja. Eu não preciso fazer nada de errado para ser abençoado, para alcançar as coisas na vida, pelo contrário, eu tenho que fazer certo. Isso chama temer a Deus. Foi isso que Davi fez, ele temia a Deus. Ele não matou Saul por temer ao Senhor, porque era o inimigo, na guerra, estava guerreando contra ele, na batalha, podia ter matado o soldado, mas não, por temor a Deus, ele respeitava, porque Deus tinha ungido Saul, e é Deus que ia destituí-lo, Deus que tiraria ele do trono um dia. Ele compreendeu isso perfeitamente, e por isso mostrou o temor ao Senhor. Pensa bem, na hora que o soldado, o comandante dele falou assim, vou matar, eu vou cravar, e ele falou, não toca, é ungido do Senhor. Deus fez assim, ó, bateu palma, esse é o meu servo, esse eu escolhi, esse tem um coração diferente, esse me serve de todo o coração, e ele me teme. Agradou a Deus, com uma atitude que ele poderia ter feito. Está me perseguindo,
eu vou me vingar, é agora. Mas ele não fez isso. Ele temia ao Senhor. Terceira atitude, ele influenciava para o bem. Davi sempre influenciou para o bem. Olha o que diz aqui 1 Samuel 22, 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. Caverna de Adulão, onde ele se refugiava. Gente da pior espécie, todo mundo que era endividado, que estava em aperto, estava desgostoso, tinha feito alguma coisa, que estava sendo perseguido por alguém, se chegou a Davi, e Davi os influenciou. Muitos desses homens desgostosos, endividados, em apertos, criminosos, eles se tornaram os heróis de Davi. Os heróis de Davi. Será que nós temos influenciado as pessoas a praticar o bem, a mudar de vida, a fazer o que é certo, a andar corretamente, a seguir a palavra de Deus? Será que a nossa vida, porque não era Davi só falando, ele fazia com a vida dele. Quando ele não mata Saul, aqueles homens falaram que esse cara é diferente, tem alguma coisa nele que é diferente, eu quero ser como ele. Será que a nossa vida tem influenciado pessoas? Será que a nossa vida tem feito diferença nesse mundo? Onde nós chegamos, as pessoas têm vontade de fazer as coisas corretas, direito. Nós precisamos pensar sobre isso. Quando nós influenciamos pessoas, e elas fazem como esses homens aqui, eles se tornam os heróis de Jesus. Pessoas que vão influenciar outros. E assim nós vamos na caminhada. Nós precisamos ter um testemunho de vida cristã que seja digno, que influencie, que marque as pessoas, que as pessoas vejam que Jesus Cristo está moldando a vida da gente. Não somos perfeitos, não. Se procurar um perfeito no nosso meio, não vai achar nenhum, mas vai achar um tanto de gente, como Davi, que era imperfeito também, mas procurava servir a Deus, porque temia Deus, queria fazer o certo, o correto, agia segundo a palavra de Deus. É isso que Davi fazia. Por isso ele influenciava para o bem. E quarta característica que nós vemos: perdoar Saul mostra os frutos do coração. Perdoar Saul mostra o verdadeiro eu. Quando nós somos pessoas capazes de perdoar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem mal, nós agimos como Davi. Aplauso é fácil. Milagres acontecendo na nossa vida, pregar, dirigir louvor. Puxa vida, dirigiu o louvor tão bem, trouxe uma palavra boa. Poxa vida, fez um bem a alguém.
Aplausos é fácil, mas perdoar Saul é que mostra que crente que nós somos. Mostra a diferença de quem serve a Deus de verdade, de quem se importa. Matar gigante para Davi foi a coisa mais fácil. Mais fácil, certamente, do que perdoar Saul. E na nossa vida é assim. Matar gigante, fazer coisas. Eu trabalhei na obra de Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É fácil. Agora, perdoar alguém que nos feriu, alguém que nos persegue, alguém que nos fez mal, alguém que trouxe uma palavra que às vezes trouxe uma mágoa para o meu coração, aí é difícil, mas é preciso. Mais importante do que os aplausos na vida, isso do ponto de vista de Deus, mais importante do que os aplausos na vida é perdoar Saul. O que Jesus Cristo nos ensinou foi isso. Quando ele estava lá na cruz, mais do que o aplauso de sair daquela cruz e matar aquele povo todo, porque ele tinha poder para isso, aqueles que o estavam crucificando, mais importante foi ele falar: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O exemplo de Davi, o exemplo de Jesus, é o que nós temos que pensar. Mais importante do que você matar os gigantes, de que você ter conquistas e receber os aplausos nessa vida, é você aprender a perdoar cada Saul que passar na sua vida, que te persegue, que te maltrata, que fez alguma coisa com você. Muitas pessoas adoecem nessa vida porque não aprendem a perdoar Saul. E nós precisamos aprender, porque foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 14 em diante, 14, eu vou pular alguns versículos aqui, diz o seguinte, no versículo 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Como você faz quando alguém te persegue? Você abençoa ou amaldiçoa? Você quer seguir a palavra de Deus? Então abençoa. Versículo 17: a ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Não devolve o mal com o mal, não. Devolve o mal com o bem. É assim que a palavra de Deus nos ensina. O versículo 18: empreendei todos os esforços para viver em paz com todos os homens. Foi assim que Davi fez. Ele empreendeu os esforços dele para viver bem com Saul. Quantas vezes ele chegou depois de ter a lança e a bilha de água de Saul nas mãos, e está no monte lá: eu podia ter te matado, Saul, olha, eu não sou seu inimigo. Mas Saul continua perseguindo Davi depois. Mas ele empreendia para ter paz com todos. Ele se esforçava para ter paz com todos. Versículo 19:
Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira de Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuo, declarou o Senhor. A quem pertence a vingança? Deixa com Deus, abençoa a pessoa. Quem matou Saul? Foi Davi? Não, foi Deus. Foi Deus. Saul foi afundando em pecado, afundando no pecado, até que ele procura uma feiticeira. E a lei ele conhecia: os que procuravam um feiticeiro deveriam ser mortos. Ele sabia. Ele vai se afundando. E as pessoas às vezes vão afundando nos seus pecados e te perseguindo. Abençoa. Ore por ele. Deixa com Deus. Não fique magoado. Não fique carregando isso no seu coração. Perdoa. É a palavra de Deus que nos ensina isso. Versículo 20. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não entende, não. Se alguém te faz mal e você faz bem, ele nunca vai entender. Você está amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. A cabeça dele vai ficar quente. Porque ele não entende. Como ele te faz tanto mal e você ora por ele, você quer o bem dele, você o abençoa. Uma hora ele vai se converter. Em nome de Jesus. E o versículo 21. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Aqui é a vida de Davi. Vence o mal com o bem. Sabe o que Davi fez mais tarde? Ele perguntou: existe alguém na casa de Saul a quem eu possa abençoar? O cara que persegue ele, que quer matá-lo, existe alguém para que eu possa abençoar? E alguém diz: existe. Tem um filho de Jonatas, aleijado, Mefibosete. Ele mora em Lodebar, lugar de solidão, lugar de tristeza. Davi traz Mefibosete para comer na sua mesa, na mesa onde os seus filhos e ele comiam, o melhor, para morar no palácio com ele. Devolve tudo que era de Jonatas, de Saul, para Mefibosete. Um cara especial, um homem de Deus, por isso é chamado homem segundo o coração de Deus. E o desejo de Deus é que sejamos parecidos, persigamos isso na nossa vida. Características. Não se encantava com aplausos, mas a característica mais profunda dele foi perdoar Saul. Ter aplauso, matar gigantes na sua vida, muitas vezes é fácil, mas ter uma vida para honrar a Deus, para fazer o bem, para perdoar as pessoas, para amar até aqueles que te perseguem, aí é que mostra se você é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. É um desafio. Aplauso é fácil.
E é um perigo. Por isso o tema dessa mensagem é esse. Aplauso é um perigo. Porque achamos que somos muito especiais, porque nós conquistamos, nós fazemos isso ou aquilo na casa de Deus, ou na nossa vida, no nosso dia a dia. É um perigo. Achamos que é o meu braço, sou eu. Nada. Ah, se não fosse o Senhor, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, há muito já teríamos sido exterminados. São palavras de Davi. Há muitos teríamos sido exterminados. Ele confiava inteiramente no Deus. Por isso, mais que aplausos, ele perdoava Saul. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Matar Golias enche você de aplausos, mas perdoar Saul mostra os frutos do coração. Queria que você gravasse, se você gravasse apenas essa frase, seria suficiente para você ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Matar Golias enche você de aplausos, mas perdoar Saul mostra os frutos do coração. O que está dentro do seu coração? Receber aplausos pelo que você faz é bom, mas é perigoso. Mas perdoar Saul mostra quem somos verdadeiramente e agrada o coração de Deus. E certamente a bênção do Senhor vem no tempo certo, como veio sobre a vida de Davi. Tudo que Ele promete, Ele cumpre no seu devido tempo. Eu queria que você, com os olhos fechados, pensasse sobre isso. Talvez tenha alguém que te fez mal, talvez lá na infância, no passado, ou recentemente, que Deus está dizendo para você: ore por essa pessoa, abençoe essa pessoa, perdoe essa pessoa, em nome de Jesus. Você vai agradar tanto a Deus, Ele vai te abençoar. Precisamos ter o coração livre para as bênçãos de Deus chegarem até nós. Davi perdoou tanto Saul que chora na sua morte. Era dia de festa para ele, mas foi um dia de luto, porque ele se importava mais com pessoas do que conquistas. Será que pessoas são mais importantes do que conquistas na nossa vida? Talvez você que me ouve neste momento não entenda isso, porque só vai entender o que eu estou ministrando aqui quem já entregou sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo o sacrifício dele ali naquela cruz, o seu perdão. Nós pecadores, e você pode passar a entender, basta você reconhecer Jesus como o único e verdadeiro Salvador, suficiente Salvador. E se você nunca tomou essa decisão, você pode tomar essa decisão nessa noite, entregar seu coração a Jesus. E eu queria orar, primeiro, para você, que nunca entregou o seu coração a Jesus Cristo,
que nunca tomou essa decisão de reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Segundo, para você, que tem alguma coisa que tem te aprisionado, que você precisa ser livre, perdoar, entender que mais do que vitórias, conquistas que você teve nessa vida, ou vai ter nessa vida, são os frutos do coração, é o caráter. E entre o caráter de Cristo, uma característica marcante é o perdão. Se Ele não tivesse me perdoado, eu não estaria aqui. Se Ele não tivesse te perdoado, você não estaria aqui. Perdoe em nome de Jesus. Que comece a orar agora, nessa noite, por essa vida que te magoou, que te machucou, em nome de Jesus. Com os olhos fechados, se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração. Você quer entregar a sua vida a Jesus, e você que quer nessa noite perdoar, quer fazer como Davi faz: Senhor, eu vou orar por as pessoas que me perseguem, eu quero ter o caráter como Davi tinha, e como Jesus Cristo nos ensinou, e eu vou orar com você neste momento. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor deixou textos que marcam a nossa vida. Olhar, Senhor, um texto como esse, que era para Davi se alegar, Senhor, mas ele se entristeceu, ó Deus, pela morte do rei. Ele substituiria o rei, ó Deus, ele seria rei daquele dia em diante, Pai, mas ele, Senhor, não se alegrou com aquilo, ó Deus, porque o coração de Davi era diferente. O coração de Davi pensava em pessoas, o coração de Davi era perdoador. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ser como Davi, ó Deus, nos ensina a fazer como Jesus fez, mesmo sendo crucificado, ali naquela cruz, falou: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida, na nossa história, nos purificando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós liberamos o perdão para todas as pessoas, Senhor, que tem nos ferido, Pai, e eu entrego essas vidas, Senhor, que reconheceram o Senhor como único e verdadeiro Salvador. Eu sei que a Tua palavra nos diz que o Senhor toma essas pessoas nas Tuas mãos, que há festa no céu quando um pecador se arrepende, e nós sabemos, ó Pai, que está existindo festa no céu por essas pessoas, ó Pai, que estão reconhecendo o Senhor como único e verdadeiro Salvador. Abençoa-nos, ó Pai, ó Deus, que possamos refletir, Senhor, durante toda a semana, sobre esses aspectos na vida de Davi, e possamos ter uma vida melhor, possamos aprimorar o nosso caráter, ó Pai, especialmente em questão de liberar, Senhor, o perdão sobre a vida das pessoas, ó Pai. Muito obrigado, porque, Senhor, o Senhor tem nos ensinado, e quando esses ensinamentos entram dentro da nossa vida, depois vem a bênção, depois vem a vitória, Senhor, e nós cremos, ó Pai, que ao liberar o perdão, o Senhor estará nos abençoando, o Senhor estará, Senhor, fazendo coisas novas, novas conquistas, novas vitórias, novas curas, ó Pai, porque nós temos muitos gigantes, Senhor, a vencer nessa vida, e nós sabemos que quando nós nos posicionamos ao Teu lado, certamente, quando nós levantamos o Teu nome, certamente nós seremos abençoados, nós teremos a vitória. Pai, nós Te agradecemos e lhe pedimos, Senhor, se tem alguém que precisa nessa noite de uma cura, toca com a Tua mão curadora. Se tem alguém, Senhor, que tem alguma necessidade financeira, está precisando receber uma vitória, uma bênção, um novo emprego, dá, Senhor, criatividade, dá inteligência ao Teu povo, Senhor, para que o Teu povo possa alcançar as vitórias, ó Pai, em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que o Senhor quer
nos dá a vitória sobre os gigantes, mas nós reverenciamos ao Senhor, nós damos toda a honra, toda a glória, pois é o Senhor que abre portas, é o Senhor que vai à nossa frente, é o Senhor que luta as nossas lutas, é o Senhor que cura, Senhor, é o Senhor que orienta, e nós nos sentimos felizes de pertencer ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Leva-nos para os nossos lares, prepara, Senhor, uma semana vitoriosa, abençoada para cada um de nós, e nós te agradecemos, ó Deus, porque eu sei que a vitória já começou aqui, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém.